Hoje nós temos dado um pequeno passeio pelo livro de Neemias, já estamos quase terminando, né? Hoje nós estamos no capítulo 12, Neemias ele vai até o 13. Então vamos lá, Neemias 12, a partir do versículo 1. Eu vou ficar parado aqui no versículo 10 e 11, mas eu quero ler do 1 ao 11, né? Começar aqui logo do início, falando um pouquinho a respeito dessa passagem, que o Neemias, irmãos, ele reconstrói Jerusalém, a cidade, os muros. Ele chora ao saber a miséria e o aperto que o povo estava passando, e ele se colocou à disposição de Deus. Ele até se menospreza, né? Ele fala assim: quem sou eu? Até então eu sou apenas um copeiro do rei. Mas ele se colocou à disposição. Então Deus, ele usa quem está disposto a ser usado. E então ele ora, jejua, pede direção a Deus, pede a bênção do rei. É importante isso. Tem gente que faz as coisas sem a bênção, né? Sem a direção de Deus. Ele vai, começa a obra, encontra oposição, mas prossegue. Em 52 dias ele conclui a obra, e então ele começa uma obra espiritual, né? Além dos muros da cidade, das pedras, né? Tijolo e concreto, ele também deseja reedificar a fé daquele povo. Afinal de contas, o que fez aquele povo ser levado cativo foi a desobediência e o pecado. Então ele diz: olha, o que adianta, né? Ele estava dizendo de uma outra forma, né? O que adianta pegar e reconstruir muros, cidade, e não ensinar o povo a adorar, a servir e a obedecer a Deus? Então hoje não é diferente, irmão, né? O que adianta ter, vamos dizer, a igreja está reformada, bonita, mas é necessário ensinar o povo a adorar. Você imagina aquele povo que ficou cativo, né? Ficou longe de Jerusalém. Imagina uma pessoa que nunca esteve na igreja, nunca serviu a Deus. Você fala assim: ora, a pessoa fala: eu não sei orar. Abre a Bíblia, a pessoa não sabe. Então ela tem que ser ensinada, o beabá da fé, né? Determina, né? E assim por diante. Certa vez um missionário foi pregar no Japão, e ele estava pregando, se não me falha a memória, numa fábrica, né? E ele começou a falar sobre pecado. E o pessoal lá no Japão, de braços cruzados, né, com uma feição meio dizendo: eu não estou entendendo nada que ele está falando, né? E aí então ele pergunta para o intérprete: olha, o povo não está gostando, né? A reunião não está sendo abençoada. Esse: não, missionário, é que eles não sabem o que é pecado. O senhor está falando de pecado aí, que tem que se arrepender do pecado, que tem que ir do pecado, e o povo não sabia o que era. Aí então ele começou a explicar e ensinar o que era pecado. Aí eles começaram, né, a crer. Aí ele orou, pessoas foram curadas, foram libertas, foram abençoadas. Aí aquele povo que estava sisudo, né, com a testa franzida até assim, começou a se alegrar, né, no Senhor. Então é necessário. O Neemias entendeu isso. Ele falou: de nada adianta muros novos, casa nova, templo novo, mas o povo não sabe adorar, o povo não sabe orar, não sabe ofertar, não sabe servir, não sabe cumprir as funções sacerdotais e assim por diante. Então ele começou a levantar os sacerdotes, os levitas, pessoas que ficariam a serviço do reino de Deus ali naquele lugar. E aqui fala a respeito dos filhos, né? Os filhos dos sacerdotes, dos levitas, mostrando, irmãos, que nós temos que deixar um legado, uma herança, né? Que a nossa herança não é nem ouro e nem prata, a maior herança é o Senhor. Porque as gerações, um dia nós vamos embora, não é verdade, pessoal? Nós não vamos ficar para a semente, né? Mais dia ou menos dia nós vamos embora para a Nova Jerusalém, para a eternidade, e ficarão, se Jesus não voltar antes, né, ficarão as outras gerações, os filhos, netos,
bisnetos e assim por diante. Só que se nós não ensinarmos os nossos filhos, não gerarmos filhos na fé, infelizmente o evangelho vai sendo a cópia da cópia da cópia da cópia. Você pega uma cópia, né? O original, tira uma cópia. Querendo ou não, não fica igual, exatamente igual ao original. Aí você pega uma cópia da cópia, né? Você vai tirando, daqui a pouco está um borrão. Assim é a fé, o evangelho. Se nós não gerarmos adoradores, levitas, pastores, obreiros, daqui a pouco a obra ela vai mirrando, coisa que nós tínhamos um período de oração longo, né? Você se orgulhar de falar assim, eu orava 3 horas, eu orava 6 horas, eu orava 1 hora que seja. Daqui a pouco a pessoa vai estar orando 5 minutos e não vai aguentar orar mais. Daqui a pouco a pessoa não vai aguentar ouvir mais 5 minutos de palavra de Deus. Daqui a pouco a pessoa não vai se importar com a obra de Deus. Então nós temos que gerar filhos naturais, né? Gerar filhos adotivos, filhos do coração, mas também filhos espirituais. Veja só, Neemias 12, versículo 1. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Hilquias, Gedaías, e estes foram chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias, olha o nome fácil, né? Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam de frente dele nas guardas. Agora a parte que eu quero chamar sua atenção aqui, ó, versículo 10. E Jesua, leia comigo aí. Jesua fez o quê? O que Jesua fez? Gerou a Joiaquim. E Joiaquim gerou quem? Eliasibe. E Eliasibe gerou Joiada. E Joiada gerou quem? Jonatas, né? E Jonatas gerou quem? Jadua. Então observe que um foi gerando, a Bíblia cita isso. Fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano, e gerou outro, gerou. Eu até coloquei aqui na minha Bíblia, né, escrita a caneta, quem nós estamos gerando? Atualizando, porque essa geração passou, sim ou não, pessoal? Todos esses personagens aqui já foram para a eternidade. Eles já não existem mais. Mas eles contribuíram com a obra de Deus no seu tempo. Eles fizeram a parte deles, eles geraram em seu tempo. Né? Em seu tempo. E nós também devemos gerar filhos biológicos, de criação, gerar filhos espirituais, sacerdotes, levitas, servos e servas do Senhor. Eu falo, meu filho está aqui, o Nicolas, vai fazer 13 anos. Não significa que ele é filho de pastor, pastorzinho é. Não é verdade? Não, pastor. Ele é pastor, filho de pastor, então tem que ser pastor. Não significa.
né? Se ele não tiver chamado, nem eu quero que ele seja algo que ele não foi chamado para ser, né? Que ele não seja levita no sentido de cantar. Ele toca bateria muito bem, por sinal, mas se ele não tiver uma função sacerdotal, né, ministerial. Ontem mesmo a gente estava brincando, né, que quando ele era pequenininho ele era obreirinho, né? Ele estava de tênis, a calça jeans preta, uma camisa social, uma gravatinha, passava envelope. Falei, tava, né? A gente até brincou, né? Tem que voltar a ajudar, né? Se for a função sacerdotal, amém, eu faço muito gosto. Mas se não for também, que ele seja exatamente o que Deus planejou para a vida dele, não é? Mas eu falo o seguinte: se ele for servo de Deus, filho de Deus, ele já está bem encaminhado. Não adianta ele ser filho do pastor Márcio, da pastora Sandra. Ele tem que ser filho de Deus. Eu tenho que gerá-lo para o reino espiritual. Eu achei bonita uma frase que postaram na internet, né? Dizendo assim: se o meu filho ele passar na faculdade de Harvard, que é uma das maiores, se não a maior, mais conceituada no mundo, né, faculdade nos Estados Unidos, mas se ele não for um cidadão do céu, eu fracassei. Ah, o meu filho estuda em Harvard. Bom, mas ele é filho de Deus? Ele é servo de Deus? Não. Então, eu tenho que considerar um fracasso. Conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus. Claro, é um orgulho, é uma alegria, uma felicidade, sim ou não? Mas a maior alegria, o próprio Cristo disse: não vos alegreis porque os demônios se submetem, mas antes alegrai-vos por ter o nome escrito no céu. Então aqui em seu tempo, né, aqui cita os nomes: Jesua, Joiaquim, Eliasibe, Joiada, Jonatas, Jadua e tantos outros. Eles faziam parte do ministério do sacerdócio, dos levitas, fazia a obra. Eles eram obreiros, eram ministros ali naquele tempo. E um foi gerando o outro, foi gerando. Eu sou um cristão e eu também tenho que gerar cristãos na minha família, na minha casa. Eles tinham que ser um exemplo, uma referência, uma inspiração para os seus filhos. Aqui ele seguia a linhagem sacerdotal, a família, né? A linhagem dos levitas, o ministério era não só, né, por escolha de Deus, mas também por família, tradição familiar. Eles eram ensinados a servirem na obra, não é? Mas já pensou, irmãos, será que a minha família está sendo inspirada a servir a Deus? É um questionamento, não é uma acusação, né? Ou então a minha família, eu já ouvi, até dói no coração ouvir isso, né? Ah, porque tem filho de pastor que não quer nem saber de igreja, porque o pai e a mãe só vivem enfiados na igreja. Eu falo assim, olha, eu por exemplo, no dia que é o dia da igreja, é a igreja. O dia que é um dia, né, da família, um dia de descanso, um dia, né, vamos dizer assim, para outras coisas, como pastor, como pai, marido, como ser humano, né, pessoal? Eu falo para o meu filho, hoje é igreja. Eu até falei outro dia que ele, quando era pequenininho, ele falava, hoje é dia de igreja. Ele sabia, é dia de igreja. E quando é dia, né, um dia vago, um dia para descanso, para passeio, aproveite também. Porque eu não quero que ele sinta, vamos falar na gíria aí fora, né, o ranço da igreja, né? Ai, Deus me livre. Não, tem que ser alguém sedento de Deus.
O meu pai, a minha mãe, o meu irmão e fulano é uma bênção. Mesmo que é na igreja, é em casa. Achei bonito, né? O doutor Davi Soares é o nosso deputado federal lá em São Paulo, filho do missionário. Ele participou de um podcast. Ele disse assim: eu nunca vi o meu pai murmurar. E eu posso dizer que outros atributos ele poderia falar, né? Faltou tempo, mas uma das coisas que me chamou a atenção, ele falou: eu nunca vi o meu pai murmurar. Não é? Ele poderia falar: o meu pai é isso, o meu pai é aquilo, aquilo outro, como poderia também falar de uma forma negativa. O mesmo R.R. Soares lá do Show da Fé não é o de casa. Ele falou: não, ele é homem de Deus no altar, é homem de Deus em casa. É homem de Deus na rua, é homem de Deus no trabalho, é homem de Deus no trânsito, e isso vai fazer com que sejam gerados filhos para o reino. Como eu disse, se o meu filho tiver chamado sacerdotal para ser um pastor, que seja melhor do que eu, que vá muito mais longe, em nome de Jesus. Mas se não tivesse, pastor, ele tem chamado, vocação para ser um empresário bem sucedido. Amém. Que seja o maior dizimista da igreja, o maior ofertante, patrocinador, mas que seja servo do Senhor. Marido, esposa, filhos. Tira esses nomes aqui, coloca o meu nome e o seu nome. E o pastor Márcio gerou o Nicolas, mas não só gerou como biologicamente, mas gerou para o reino. A Maria gerou o marido dela, apesar de ser esposo, mas no mundo espiritual ela gerou. Ela não se contentou em falar assim: olha, pastor Márcio, ora, pastora Sandra, pastor fulano, Beltrano, ciclano, ora, porque o fulano bebe muito, sabe, e ele bebe e fica agressivo e tal. Claro que tudo isso é importante, irmão, mas que ele se converta, que ele venha a ser gerado, que ele venha a ser nascido de novo, porque Jesus disse: quem não nascer de novo, complete você, não pode entrar no reino de Deus. Quem está entendendo? Então aqui o Neemias, ele nos mostra que havia necessidade de um legado, irmãos. O futuro da obra. Ele falou assim: o que adianta constrói, vai ter todo esse trabalho, aí nós esquecemos de ensinar o povo a seguir. Daqui a alguns anos acaba tudo de novo. Daqui a alguns anos não vai ter nem memória, nem lembrança daquilo que Deus fez. Não vai ter um crente na nossa família. Tem que ser o contrário. Daqui a alguns anos, pastor, todo mundo se converteu. Bisavô, tataravô, avô, pai, filho, neto, bisneto, tataraneto. Eu não quero falar né, vamos dizer assim, de lugares assim A ou B, né? Mas quando a gente passa, irmão, a gente pretende deixar um legado. Pretende deixar um legado. Eu estava pensando, né, o ministério de Jesus na terra durou 3 anos. Ele se preparou 30 e fez 3 anos no ministério. Eu acredito que foi preparação, né, plantação e conclusão, né, colheita. Cada ano ele fez. Irmão, e nós temos que fazer também, preparar, semear e colher. Amém? E eu estava vendo esses dias um vídeo de uma igreja que a gente passou, ficamos 7 anos na igreja. E preparamos, encontramos a terra arrasada, né? Aí fomos trabalhando, nos empenhando, fomos preparando, e aí nós vimos um vídeo recente, né, de uma igreja que passamos há, sei lá, 20 anos, quase isso, né?
Aí você olha o vídeo, as carinhas, né? Seria triste se eu olhasse e visse assim: quem é essa pessoa? Eu não conheço. E essa aí? Também não sei quem é. E esse? Nunca vi. Mas foi o contrário. Olha o fulano de tal, a Beltrana, a Ciclana, nossa, o fulano casou. Olha, aquela pessoa que a gente consagrou bebezinho na igreja, já é pai já. Eu falei, tá ficando velho, né? Tem que pintar o cabelo para não parecer os cabelinhos brancos, né? Eu falei, nós já somos avós na fé, né? Quer dizer, mas aquela pessoa de 20 e poucos anos atrás permaneceu. Essa é a alegria. É o filho na fé, é o neto na fé, é aquela pessoa que se firmou com Jesus e permaneceu. Seria dolorido, né, triste você olhar e falar assim: pastor, aquela pessoa, quando o senhor, o pastor, o ministro Daniel saiu daqui, também sumiu da igreja. Seria dolorido, sabe por quê? Porque aquela pessoa não estava em Cristo, estava apoiado no homem. Ah, pastor, quando o senhor saiu, eu também saí da igreja. Não, tem que ser ao contrário. Ao contrário. Daqui a uns anos nós vamos para outro lugar e vamos avançando, Deus vai usando. Daqui a pouco fala: cadê aquela irmã tal? Ah, está firme com Jesus. Olha como é que ela está. Lembra como ele chegou na igreja? Chegou viciado, preso, como diz o reverendo João Batista, amarrado com arame, né? Mas agora está abençoado. Tornou-se um homem de Deus, é obreiro, se tiver chamado, vocação, né? É pastor. Eu lembro que em Capão Redondo tinha um rapaz que ele tinha uma loja de ração na frente da igreja. E depois de uns anos que eu voltei lá pregar, ele apareceu lá. Ele falou que ele me via sempre e não gostava muito não. Falava mal da igreja, né? Porque ele não era de Jesus ainda. Mas ele começou a ver um bom procedimento, né? Trabalho sério. Ele viu até um dia que eu peguei o documento do salão para alugar, irmão. Era uma igreja boa, grande, né? O salão bonito. Nós reformamos a igreja. Só que no dia eu tomei um escorregão, que eu levantei com as 4 rodas para cima assim. Ralei a perna, enchi de barro. Estava com o sapato sola de couro. Aí eu pisei no limbo, sabe aqueles limbos que ficam no chão, a água vai caindo, aí eu caí. Mas ele falou que deu tanta risada. Ele falou: pastor, quero pedir perdão para o senhor. Eu falei: mas por quê, irmão? O que você fez para mim? No dia que o senhor caiu, eu falei: você lembra disso? Lembro, me ri tanto, pastor. Mas aí depois de um tempo eu comecei a gostar da igreja. Resumindo, ele foi para a igreja, se converteu, está firme na igreja. Irmão, aqui está dizendo: olha, fulano gerou, Beltrano gerou, Ciclano, as gerações do evangelho, da igreja da graça, ela vai se perpetuar, né? Ela vai continuar, e melhor ainda, não vai ser a cópia da cópia da cópia da cópia, não, vai ser a essência, o primeiro amor. Ô pastor, o senhor contava que se orava 1 hora, a gente ora 3 horas, 2 horas. Nós evangelizávamos, nós continuamos evangelizando. Vamos ouvir falar, nós vamos sacudir o estado do Espírito Santo. Vamos ganhar alma para Jesus, porque cada dia mais se mostram os sinais da volta de Jesus, irmão. Tem que ser o contrário, não tem que haver um retrocesso, tem que haver um progresso, progredir. O legado tem que ser deixado. Nós temos que preparar filhos, sacerdotes, futuros levitas. Está aqui o Nicolas, está com o Manuelzinho, né? Está aqui o Isaac, está aqui a criançada que está jogando bola. Ele tem que jogar bola mesmo, tem que aproveitar a infância, né? A juventude.
mas encaminhá-los no caminho do Senhor. E depois, quem é que vai estar na frente da obra? Eles, se Deus assim os chamá-los. Eles vão ser, se não forem sacerdotes, pastores, ministros de louvor, serão os crentes mais fervorosos do que nunca. Amém? Então Neemias nos mostra a preocupação de deixar um legado. Aqui está terminando o livro de Neemias, mas a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode retroceder. Não pode ser só um tempo, né, de restauração. Tem que ser algo que vai permanecer. Tem que ser algo que vai ser deixado para gerações futuras, em nome de Jesus. Amém? Então tira aqui os nomes e coloca o meu e o seu. Pastor Márcio gerou o Nicolas como pai biológico, mas gerou o Nicolas como filho de Deus. Porque Deus não tem neto, Deus tem filhos. O pastor Márcio gerou a pastora Sandra, né? Apesar dela já ser convertida já, mas vamos dizer que não fosse, gerou Aaron Reim. Ah, mas é esposa, mas é filha na fé. O meu marido é meu marido, mas ele não é convertido, mas ele vai se converter através do meu procedimento em minha casa. Ele vai ser o meu filho na fé. Glória a Deus. Então, versículo 10. Jesua gerou Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasibe. Eliasibe gerou Joiada. Joiada gerou Jonatas. Jonatas gerou Jadua. E assim nós terminamos a palavra de hoje. E quem, que essa pergunta fique latente no seu coração: quem é que eu estou gerando? Quando chegar o final do ano de 2026, quais são, ou qual é o filho na fé que eu vou apresentar para Jesus? Ah, pastor, aí ó, tem bastante lugar aqui na igreja e tal. Pois é, eu não estou me eximindo da minha responsabilidade não, mas o pastor, ele conduz a ovelha. Quem é que gera ovelha? Como é que é a frase mesmo? Ovelha gera ovelha. Diga aí, ovelha gera ovelha. O pastor também tem a posição de ovelha, sim ou não? Eu sou pastoreado pelo pastor Jaime de Amorim Campos, meu pastor. Sou ovelha dele, né, do ministério da Igreja da Graça. Mas como pastor também quero conduzir as ovelhas de Jesus que eu pastoreio também a gerar, a produzir, a fazer a diferença na sua casa. Para que assim como aquela mulher disse do profeta Eliseu: tenho observado que este que passa por nós, quem é? É um santo homem de Deus. E ela então testificou: é homem de Deus. Eu não gosto de igreja não, mas a minha esposa é mulher de Deus. Respeito a minha esposa, respeito meu marido, respeito meu pai, minha mãe. E vai chegar a hora que eles vão dizer: eu vou na igreja, porque só Deus poderia ter feito essa obra na vida do senhor, da senhora. Amém? Conheço meu pai, sei quem ele era sem Jesus, e só Jesus poderia ter transformado ele, né? Então, meu, guarde no coração. O que vai ser das gerações futuras? Que seja mais crente do que nós, mais fiel do que nós, para a glória do Senhor. Amém? Coloque a mão no coração e diga para Jesus: Senhor, assim como esses homens em seu tempo se proporam, meu Deus, colocaram no coração de gerar, meu Deus, filhos, não só filhos biológicos, mas filhos da linhagem sacerdotal, sacerdotes, levitas e servos do Senhor foram gerados naquele tempo. Neemias nos mostra, Senhor, a necessidade de deixar um legado, uma herança que vale mais do que o ouro e a prata,
mais do que milhões de dólares, mais do que carros e casas, deixar, meu Deus, a herança maior, o Senhor. Os levitas não tinham posse. Meu Deus, a tua palavra diz que eles tinham o Senhor como herança. A herança deles era o Senhor, que nós viemos transmitir, ó Pai, para nossa família, amigos, para aqueles que nos cercam, que o Senhor é a maior riqueza. Que se nós, meu Deus, não deixarmos, ó Pai, esta herança, nós iremos fracassar. Eu quero que marido e esposa, filhos e netos sejam, acima de tudo, servo. Meu Deus, assim os apóstolos se apresentavam: Paulo, servo e apóstolo; Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Que antes de qualquer prerrogativa, que antes de qualquer coisa, sejamos servos do Senhor. Pai, eu te apresento, meu Deus, o teu povo, e eu oro, Senhor, para que o povo do Espírito Santo, o povo da graça, o povo de Deus, também sejam ovelhas que vão gerar outras ovelhas, que vão ter, meu Deus querido, fertilidade, que vão ter, meu Deus querido, condições, ó Pai, de produzir, de gerar. Oh, bênção de Deus, venha, que a nossa família faça parte também da família do Senhor. Ó Deus amado, quebranta cada coração, porque é uma promessa, Deus, e essa promessa, ela se estende nos dias de hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus, que nós possamos deixar esta herança, este legado, e quando o tempo passar, meu Deus, dias, meses, anos, décadas, oh meu Senhor, que se ouça que há um povo mais crente do que um dia já houve, Pai, em nome de Jesus. Que a chama do Espírito Santo seja, meu Deus, acesa, e ela possa arder em cada coração, assim como Ezequiel profetizou: venha dos quatro ventos, dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre este povo, sopra, Senhor meu Deus, avivando, acendendo a chama da fé, uma fé inabalável, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Diga amém e aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, deixa eu encerrar aqui a nossa transmissão para o YouTube, mandar um abraço para você que acompanha, né, as mensagens. Que Deus abençoe. Nosso YouTube é Pastor Márcio Gonçalves. Verifica se você já é inscrito, e se não é, faça a sua inscrição. Compartilha com outras pessoas também, dá um joinha se você gostou, e se é bênção para você, será também para outras pessoas. A nossa Igreja da Graça, sede estadual em Vitória, fica localizada na Avenida Princesa Isabel 367, no centro, em frente à Praça Getúlio Vargas e ao lado do Mercado da Capixaba. Eu espero por você toda segunda, quarta e sexta, 9, meio-dia, 15, 19h30, e aos domingos, 8, 15 e 18 comigo, e às 10 da manhã com a equipe de fé, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Deus te abençoe.